A secretária adjunta da Educação e Desporto, Jaqueline Santos. Jaqueline, um bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia aos ouvintes, ao nosso secretário Gildo, que estava aqui, né, antecedendo essa entrevista. Está fazendo um excelente trabalho, né, com um olhar voltado, né, para a nossa agricultura, né, tão importante, né, no nosso município. Então, um prazer estar aqui novamente, participando deste programa que tem uma grande visibilidade aí no nosso município, porque as pessoas gostam de estar a par de tudo que tem acontecido no nosso governo, né, e as ações que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Muito bem. Jaqueline, a gente aproveita aqui, a pauta já indica que você começa falando, trazendo uma retrospectiva sintetizada do que foi para a sua secretaria esse ano de 2022. Nós tivemos um ano de bastante trabalho, né, de bastante planejamento, em função de que nós vimos, né, de 2 anos de pandemia, em que a gente precisou fazer várias adaptações nas rotinas das escolas para poder atender o desenvolvimento das ações voltadas à educação, mas com adaptações, né? Então, pós-pandemia, retomar as atividades presenciais, trabalhar com a recuperação das aprendizagens foi um grande desafio e que ainda vai continuar, vai ter continuidade, né? Nós tínhamos uma previsão lá no início da pandemia que nós teríamos, agora teremos um ano para fazer essa recuperação. Não é um ano, nós precisaríamos, né, e vamos precisar ainda de muito mais tempo para retomar essas aprendizagens, para poder organizar, né, a rotina dos alunos e poder, assim, entregar a eles, né, uma educação de qualidade, buscando, né, as lacunas que surgiram, né, durante a pandemia, resgatar e poder trazer, então, assim, aquele que é de direito dos alunos, né, a garantia dos objetivos de aprendizagem. E né? você, como educadora, especialista na área, na sua opinião, a que ponto ou a que nível os alunos foram atingidos por essa pandemia no que se refere ao aprendizado? Isso é difícil de mensurar, porque cada criança tem uma particularidade, né? Tem uma maneira de aprender, tem um tempo de aprender, né? Então, claro que existe um grande impacto, principalmente na questão das crianças com maior vulnerabilidade, crianças que não têm um acesso adequado, às vezes, a recursos, por terem ficado afastadas das escolas. Então, o impacto, ele existiu sim para todos, mas cada um teve um impacto de forma diferente, né? A pandemia nos trouxe a certeza, né, de que sim, a escola precisa estar aberta, a escola é essencial na vida desses alunos, né? As famílias foram muito parceiras da rede, procurando também dar o apoio nas suas residências, mas a gente sabe que é no convívio da escola que os alunos aprendem. Então, sim, teve um impacto, né? Ele foi grandioso, mas cada criança e cada adolescente, ele viveu isso de forma diferente, né? E cabe nós, como rede de educação, né, acompanhar individualmente cada uma dessas crianças e tentar resgatar as necessidades que cada uma vem apresentando, né? Direcionar quando é preciso um acompanhamento mais específico. Então, é uma caminhada coletiva, é uma responsabilidade coletiva, tanto da mantenedora quanto das escolas, dos professores, né? É uma busca constante de acompanhamento para resgatar. Então, cada um dentro das suas condições, das suas necessidades, das suas potencialidades, a gente vem tentando ajustar, né, esse resgate da aprendizagem. E a criança e o adolescente, eles são muito, assim, adaptáveis às mudanças, né? E eles têm também um período de absorção, de reorganização muito rápido. Ele aprende muito rápido, né, assim, com as mudanças. Então, especialmente, desculpa interrompê-la, as crianças desta geração, que elas estão muito adaptadas à tecnologia. Como se diz, né? Já nascem sabendo, parece isso, né? E eles buscam a informação, né? A nossa geração, por exemplo, nós fomos ter acesso a um computador bem lá adiante. E não era comum de se ter. Hoje todos têm em casa, ou tem o smartphone, né? Se não tem, alguém da família tem, que já vai acessando. Isso. Né? Mas o acesso à tecnologia há anos atrás, né, era difícil, né? Então, isso deve ter ajudado, até porque as aulas foram, por muito tempo, né, utilizando o Meet, outros programas, né, para
para poder Pra fazer tentar uma atingir. live, uma reunião, né? É. Mas eles têm, me parece, uma facilidade nisso. Mas, por outro lado, especialmente séries iniciais, a socialização Ela é é importantíssima. importante, né? Isso, a educação infantil, os anos iniciais e até mesmo para os adolescentes, né? Eles têm um período que eles necessitam do outro, das relações entre seus pares, né? Isso também faz parte da aprendizagem, né? Então, claro que a tecnologia ajudou bastante, eles têm o acesso à informação, mas a gente precisa trabalhar a produção de conhecimento nas relações, né? E nada melhor do que o presencial para que isso possa acontecer, para que isso possa se fortificar entre os pares. Então, isso foi visível. O quanto nós precisamos resgatar, principalmente, não o conteúdo em si, né? Ele é um pano de fundo para que todo o movimento de educação aconteça nas escolas, mas o principal foi fazer esse resgate do convívio, das relações entre eles, do desenvolvimento entre os pares, né? Porque o professor está ali para fazer a mediação, para direcionar aquele conhecimento que o aluno tem, né, para fazer sentido para eles na vida. Aproveitando a sua colocação da mediação, hoje, o papel do professor, ele mudou um pouco do que era há décadas atrás? Você falou em mediador. Né? O papel do professor precisa se modificar, né? Nós tínhamos lá no século anterior, né, o profissional tradicionalista, né, assim, tradicional, aquele que vinha buscar a transmissão do conhecimento, porque se tinha que o professor detinha o conhecimento, né? Hoje não. O conhecimento, todos têm acesso ao conhecimento. O professor, ele está ali para fazer as mediações, para fazer as orientações, né, e mostrar caminhos, né, para os alunos ali, para mediar essa aprendizagem. Né? Imagina, por exemplo, a diferença que é, por exemplo, aqueles educadores ou tutores de aulas híbridas, né? Sim. Né? Que tem presencial, mas que tem também o online, né? Isso avançou muito, né? Principalmente todos precisaram aprender também, não só as crianças se adaptarem, mas principalmente os professores se adaptarem, né, a esse novo modelo, né, de diálogo, né, não só no presencial, mas também no online, às vezes, né? E a gente precisou muito disso. Nós terminamos o relatório, né, do ano de 2022 e fazendo um comparativo com 2021, né, o que nós tivemos de formações online, né, para os nossos grupos de professores, assim, foram bastante horas, né, destinadas a essa formação, a esse diálogo, né, foi muito importante, mas a gente sentiu a necessidade do presencial, dessa troca de experiências entre os pares, né, então foi uma retomada. 2022 foi uma retomada para que a gente pudesse, assim, focar agora no planejamento de 2023, né. Já tem ouvintes participando por aqui. Temos o professor Gelson Andrade Gouveia, diz ele: bom dia, Roberto, parabéns pelo programa com a colega professora Jaqueline. Divido esses parabéns, Gelson, com a nossa produtora do programa, a Giovana Jacobson, que sempre nos traz essas pautas importantes aqui para o Esquina. O Batista Rocha, que é diretor lá da escola Érico Veríssimo, desejando bom dia. A Cris Nunes Prestes, ela diz: belíssimo sábado, Roberto e Jaqueline. O Rodrigo Turtenhagen desejando bom dia. Nosso diretor lá do Alfredo Jacobsen. Viviane da Silva dos Reis, bom dia. Secretário Michael Nava está desejando bom dia. E aí, Jaqueline, esse ano aí também trouxe polêmicas. E a ouvinte Camila Santos faz uma observação, um comentário. Ela diz que... Ela diz o seguinte: e fechando escolas não é o caminho, muito menos aglomerando crianças. E aí ela coloca um hashtag nenhuma escola menos. E aí vem esse grande assunto, né, de um grande trabalho que a gente vem fazendo na gestão, que é justamente isso, né. A Secretaria da Educação, juntamente com a Prefeitura, com o governo do nosso prefeito Ivo, do nosso vice Abner, tem uma grande preocupação em fazer uma gestão responsável de recursos e também de encaminhamento para cada uma das secretarias, né? Então, esse trabalho, ele é grandioso, ele é complexo e necessário realizar, né? Então, foi dado um enfoque muito grande no fechamento da escola, né? Mas a questão da escola, a gente tem um outro foco, né? É canalizar esforços para trazer os recursos para uma única unidade escolar que possa atender toda a região de uma forma com ampliação da qualidade de ensino ofertada. Então, nós não podemos ter esse foco somente no fechamento.
Tá? Então, simplesmente não se fecha a escola, mas aí não se pontua as questões de organização dos ambientes escolares, direcionamento de recursos federais e municipais destinados, né, à manutenção da educação. Então, é uma questão muito complexa, porque muitas vezes quem está de fora, tendo esse olhar, enxerga somente um fechamento de escola. E nós temos líderes, né, que conduzem essas manifestações, mas não trazem à comunidade, né, o que é real, né? Nós não podemos simplesmente deixar uma escola aberta e deixar de atender com qualidade esses ambientes. Por exemplo, uma escola muito pequena, ela não tem uma equipe diretiva organizada com direção, vice-direção, supervisão. Por quê? Pelo plano de carreira, escolas menores têm apenas 2 pessoas na equipe diretiva para conduzir a escola. Mas uma escola de 130, 100 alunos, ela tem as mesmas tarefas, as mesmas responsabilidades de uma escola de 300 alunos. Então, é muito necessário uma equipe de gestão coesa para que dê esse suporte. Então, no nosso interior, com a redução do número de alunos que vem ao longo dos anos, isso foi diagnosticado, foi feito um trabalho, né, de coleta de dados, de acompanhamento, é preocupante, porque através do valor aluno anual, né, que vem através do Fundeb, que se faz a manutenção das escolas. E o que é manutenção das escolas? Não estou falando só manutenção de prédio, mas manutenção como um todo, né? A segurança financeira para que as escolas tenham qualidade no desenvolvimento das suas ações. Nós não podemos ter uma escola que funciona num único turno apenas, como é o caso, né, de algumas escolas desses núcleos, e que não se tenha, né, qualidade no atendimento aos professores, para o seu momento de hora atividade, que não se possa trabalhar com o retorno do turno inverso para poder fazer um acompanhamento dos alunos ou o desenvolvimento de projetos. Então, tudo isso é olhado. Não é olhado só o fechamento de uma escola. Então, basta não fechar e está tudo bem? Não. Com os dados, a gente precisa sim fazer uma manutenção da educação e ampliar o trabalho, ampliar o que a gente já faz de entrega que é de qualidade, mas a gente precisa ampliar e fazer uma reorganização que traga benefícios para essas crianças. Então, muitas vezes as pessoas se apegam na questão do prédio e esquecem que a escola é muito mais do que isso, né? A escola, ela é constituída pelas relações que se estabelecem entre as pessoas, entre os alunos, e isso não vai se perder. Isso não vai se perder. A gente trabalha muito seriamente nessas questões, porque o planejamento de um ano letivo, ele não se dá em janeiro do ano corrente, não. Uhum. Pelo contrário, lá em outubro, né, no último quadrimestre do ano letivo anterior, tu já inicia um planejamento muito sério. Por quê? Porque tu tem que dar conta do planejamento de transporte. Nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Vamos. E depois retomo com a senhora. Tem mais uma colocação nesse sentido, já alerto a Camila, como já havia feito em outro programa. Eu vou trazer mais essa sua participação, Camila, porém aqui a gente costuma trazer uma participação por ouvinte. Caso contrário, da necessidade de um debate, de mais participações, a gente pode te oportunizar de vir aqui no estúdio, né, quando achar necessário. Só que pelas participações de WhatsApp e na nossa timeline, não tem como eu li muitas, então eu vou ler a próxima, tá? Já esclarecendo, para depois não haver um descontentamento, né? Que claro, o comunicador não está lendo as mensagens. Eu tenho que limitar, né? Uma, duas por cada ouvinte, se existe tempo, né? Eu sei que o assunto é complexo, entendo o lado da Jaqueline, entendo o lado da Camila, todos têm a sua visão a respeito, cada um tem a sua razão, até porque não há uma verdade absoluta. Então, cada um pensa de uma maneira e isso é salutar. Se todos pensassem iguais, seria bem complicado o mundo, né? Mas apenas esse esclarecimento que a gente traz, então, aqui né? Se dá tempo, 2 participações dos ouvintes, né? Só não consigo trazer tanto, senão vira um debate que pode ser feito, mas aí presencial, até para que o ouvinte possa ter um programa mais atrativo. Com certeza. Já voltamos. A gente foi ao intervalo, a secretária estava concluindo a sua colocação a respeito do assunto anterior. Isso, então só para deixar assim esclarecido a toda a comunidade, né, que a secretaria ela tem, né, que ela é a mantenedora, né, da pasta, né, para gerenciar toda a rede municipal de ensino, e nós temos uma responsabilidade muito grande, né, em organizar as escolas para que elas possam atender de forma adequada e com muita dedicação das equipes, né,
os alunos da rede, né? Nós iniciamos ali em novembro o mapeamento do número de alunos para o ano de 2023, fazendo as rematrículas e matrículas, né, nas escolas, direcionando a organização dos quadros de professores, que é muito importante, né? A gente sempre tem uma necessidade de deixar as escolas organizadas, os quadros prontos para poder atender no próximo ano, né? Então, com esse mapeamento, a gente consegue ter um mapa de toda a rede, com o número de turmas que terão no próximo ano, o número necessário de professores para cada uma das etapas que nós atendemos, né, que é a educação infantil, anos iniciais e anos finais do fundamental e a EJA. Né? Então, com esse mapeamento, a gente programa todo o ano de 2023. Sim. Bom, ainda voltando ao assunto fechamento das escolas, eu tenho aqui mais participações, pró e contra. Lhe confesso que a mim, toda vez que se fala em fechamento de escolas, me impacta. Não sou simpático a fechar educandários, mas entendo as suas colocações no que se refere à parte estrutural. E a ouvinte Camila Santos, ela diz o seguinte: eu moro dentro da vila, a 100 metros da escola, e conheço todos os alunos, professores e funcionários, então não duvide do meu conhecimento. Sei bem por qual causa estou lutando e não vamos desistir, diz a Camila Santos. Então, não sei se a senhora teria alguma observação. Então, assim, toda manifestação, né, dos ouvintes, da população, dos pais, ela é sempre respeitada, né, é legítima. Os posicionamentos, né, sempre as pessoas, né, buscam seus direitos, né, e isso nós respeitamos, né. O que não pode acontecer é que na busca desses direitos também tu impacte no direito do outro, né? Isso falando a nível de ser humano, de pessoa para pessoa, né? A Secretaria da Educação tem uma equipe que trabalha há bastante tempo desempenhando suas funções, né, nas assessorias. Nós temos a condução da pasta, nosso secretário Nelson Egon Kaiger Filho, que conduz com muita seriedade, com muita responsabilidade a pasta. Está de férias agora neste momento, então e neste está período, lhe ouvindo, inclusive, lhe manda um abraço aqui. Isso, meu grande parceiro de trabalho. Então, assim, né, neste momento estou conduzindo a pasta nessa primeira quinzena de janeiro, e toda essa equipe ela trabalha fortemente para conduzir as escolas. A questão de conhecimento, sim, nós temos um conhecimento muito grandioso, né, de toda a nossa rede, né? A gente sabe cada detalhe, cada desenvolvimento das ações que ocorrem em cada escola. A educação ela é muito complexa. Enquanto algumas pessoas só enxergam aquela relação do dia a dia da escola, professor, aluno, sala de aula, as aulas, o gerenciamento do dia a dia, a educação ela é muito mais do que isso, né? É transporte escolar, é alimentação escolar, são as licitações que são necessárias para fazer a manutenção das escolas através da assessoria de suprimento escolar, através dos materiais, aquele suporte que é necessário para que as coisas aconteçam lá dentro da escola. Então, isso é muito complexo, né? O número de alunos, o número de professores, de funcionários, a gestão, né, das rotinas das escolas. Então, esse conhecimento nós temos, e nós temos de toda a rede, né? Eu sempre coloco, fazem 25 anos que eu sou professora, são 23 anos de município, de rede municipal, 11 anos dentro da Secretaria da Educação, né? A gente tem um conhecimento muito grande de cada uma das escolas, do seu funcionamento, da sua realidade e da necessidade de cada uma. Então, é muito trabalho diário, né, e coletivo da Secretaria, com muita responsabilidade, que a gente faz a gestão da nossa pasta, justamente para entregar um serviço de qualidade. Há sempre o que tem que ser feito, sim, há muito que tem que ser feito. E por isso que se faz a gestão, e por isso que se faz uma readequação, uma reorganização, justamente para fazer uma entrega de ampliação de qualidade desse trabalho realizado pela educação. Bom, mais participações. Primeiro aqui o secretário Nelson Egon Geiger Filho, que está de férias, mas está atento e diz um bom dia, Alberto, e a colega leal e muito competente, Jaque. A Vera Santistevan desejando bom dia. Anderson Batista desejando bom dia. Também temos aqui o Valdenir de Abreu, diz parabéns pelos esclarecimentos. Sucesso a toda a equipe nesse novo ano letivo. O Batista diz bem esclarecedora a resposta da secretária Jaqueline.
Carla Fagundes, excelente esclarecimento. João Carlos da Silva, bom dia. Essa declaração que fez na teoria é muito bom, mas na prática não é assim que funciona. Se não tem recursos, a culpa não é nossa. Nós estamos retribuindo o financeiro, então ele pergunta, então é certo fechar uma escola com a média de 100 alunos e pôr com outras escolas aumentar o caminho, entre outros, etc., diz ele. A Fátima Mendonça, parabéns, Jaque, pelo esclarecimento. Rodrigo Vicente, mandando um abraço para a gente aqui, a professora Jaqueline e a todos os ouvintes. Também a Diane Voloski Mochulski, boa explanação, secretária adjunta Jaqueline. O Anderson diz, entendo a luta das comunidades, muitos pais contribuíram para que ao longo dos anos as escolas pudessem funcionar com maior qualidade. Entendo também a necessidade de centralizar os recursos públicos e melhor atender os alunos. O diálogo sempre é esclarecedor. O fazer das políticas públicas requer decisões e ações. Com certeza. E é importante que se tenha um regime de colaboração, né, entre todos os envolvidos, né? Que bom seria se todos nós pudéssemos ter um olhar, né, de acolhimento aos nossos alunos e de trazer uma melhor qualidade de oferta de ensino para eles, né? E isso não somente esse olhar da Secretaria de Educação, mas da comunidade como um todo, né? Todo o trabalho que está sendo realizado justamente não é porque não tem recurso, né? Não é nesse enfoque, no enfoque A ou B. É uma gama de ações que devem ser feitas justamente para fazer a manutenção. A gente sabe a força que as famílias têm nas comunidades, principalmente na zona rural. Então, se a gente pudesse mediar esforços para canalizar numa unidade escolar que pudesse fazer uma entrega de uma oferta muito mais ampla do serviço prestado, não só naquilo que diz respeito à secretaria, mas de um todo, nós estaríamos buscando, né, um trabalho coletivo de ações voltadas para isso. Quando se faz essas mobilizações, os líderes, né, do simplesmente o não feche uma escola, né, esquece da complexidade que é o trabalho da gestão da educação, justamente para fazer essa busca de qualidade. Então, se nós pudéssemos unir esforços, né, mediante esta ação, juntando família, legislativo, executivo, né, todos voltados para uma escola de qualidade, eu acho que nós teríamos um ganho muito maior na nossa comunidade, né? Então, quais são a parceria, né, de outras instituições que possam nos auxiliar? E nós temos parcerias grandiosas com outras empresas que visam nos apoiar na realização de projetos dentro das escolas de zona rural. Então, eu posso citar aqui o Sicredi, a FUBRA, né, que vem um trabalho muito sério e comprometido conosco, justamente para trazer outros benefícios, né, o Sebrae também com as suas formações. Então, a gente tem parcerias grandiosas para qualificar o trabalho realizado tanto na zona rural quanto na zona urbana. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, até baseado no que eu já ouvi. Talvez não tenha faltado nesse processo um debate mais amplo junto dessas comunidades antes da implantação dessas mudanças? Talvez. A gente tem sempre um cronograma, né, e nós tínhamos previsto neste cronograma, né, um formato até diferente de atendimento às comunidades, mas no decorrer do ano, com todas as intercorrências que houve, às vezes a gente acaba, né, não conseguindo colocar em prática todo o cronograma de atendimento e vai se desviando desse caminho, e a gente tem que estar se adaptando, né, a um novo esclarecimento, uma nova proposta de organização, devido, né, a todas as circunstâncias, né, que gerou, né. Sim, poderíamos e podemos e temos que seguir num diálogo mais próximo das comunidades, mas para isso a gente precisa estar aberto à busca dessa qualidade. Nosso ano letivo está, né, para ocorrer a partir do dia 27 de fevereiro, né, nosso primeiro dia letivo, e nós queremos estar com as nossas escolas organizadas, né, para atender as necessidades, né, e atender os alunos, receber os alunos e eles terem, né, tranquilidade para iniciar o seu ano letivo. Agora todos estão de férias, né, é um período necessário também, né? Uhum. Então a gente se propõe sempre a buscar esse contato, né, esse convívio justamente para beneficiar os alunos. Eles são o nosso principal foco.
a qualidade de atendimento a eles. Eles precisam ter garantido e sim, né? O fechamento não está sendo colocado no sentido, bom, fechou a escola, agora o aluno perde o direito de aprendizagem. Pelo contrário, né? O direito de aprendizagem, a garantia da aprendizagem dos alunos, que são direitos constitucionais, estão sendo garantidos. Transporte escolar, alimentação escolar, ou seja, todas as condições necessárias para estarem bem adequados. As escolas estão organizadas, equipes diretivas, grupos de professores organizados. A gente já dialogou com vários professores pessoalmente, outros a gente não conseguiu falar pessoalmente, mas conversando com as equipes diretivas, a gente pôde direcionar e organizar, então, a vida funcional destes profissionais para que eles tenham, né, um bom trabalho no próximo ano de 2023. Aliás, neste nosso ano agora, que inicia. Mais participações. Primeiro, o William Fischer da Cunha, diz ele, bom dia, na Imbira foram 22 milímetros de chuva. E aí tem aqui a ouvinte Patrícia Belchior Claro, que diz o seguinte, bom dia, acredito que fechar escolas não será a melhor escolha. Sabemos sim que escola vai muito além do dia a dia. A complexidade está em uma mudança que não entendemos essa necessidade, onde alunos estão bem colocados e adaptados no ambiente escolar. Isso. Nós temos uma equipe na Secretaria de Educação, como eu já coloquei, né, que faz todo o diagnóstico e acompanhamento da nossa rede e das nossas escolas. Claro, né, que acho que numa entrevista são dados que a gente não pode estar expondo. Assim, é a mesma coisa que pedir para um médico pegar e passar todo o diagnóstico, ali, todas as suas intervenções no acompanhamento de um paciente, né? Não é nada ético, né? Então, nós temos um acompanhamento de gerenciamento, né, das ações de cada setor, né? Então, é a assessoria de secretarias escolares que acompanha o fluxo de alunos, busca ativa. Nós temos a assessoria financeira que acompanha a movimentação financeira das escolas, né? A assessoria pedagógica acompanha a aprendizagem dos alunos, acompanha as formações dos professores e orientações. Então, esta equipe traz subsídios para que a gente possa tomar as decisões e gerenciamento da Secretaria da Educação, né? Então, assim, se nós ficarmos aqui debatendo, né, nesse sentido, eu acho que não é certo, eu acho a gente não chega a nenhum objetivo comum. O que é o nosso objetivo comum? É trazer qualidade de atendimento aos alunos e qualidade para que os nossos professores possam desenvolver o seu trabalho nas escolas. Essa é a grande prioridade da educação. E o gerenciamento ele é para o coletivo. Nós temos uma rede formada com mais de 6 mil alunos, né, com um grupo de profissionais que gira em torno de 550 profissionais, e tu tem que fazer o gerenciamento desse todo, tanto nas questões estruturais, quanto nas questões de recursos humanos. Então, é necessário, assim, um trabalho muito sério. A gente precisa trabalhar. Tanto é que, às vezes, perguntam assim, agora vocês entram todos de férias, janeiro é férias. Férias, com certeza, merecidas para os nossos professores, para as nossas equipes de direção, né? Nossas equipes elas têm 30 dias de férias, que agora no mês de janeiro. Dia 1º de fevereiro estamos todos nas escolas justamente organizando as escolas para receber os alunos. Os nossos professores têm 45 dias de férias, então lá no dia 16 eles já estão dentro das escolas fazendo seus planejamentos para atender. Então é uma rede de trabalho, é uma engrenagem que tem que funcionar. Então, tudo isso vai sendo organizado e a secretaria não fecha. A secretaria segue ali, fazendo todo o planejamento para dar esse suporte para o início das aulas. E isso é para todos, né? Então, todo esse gerenciamento, ele diz respeito a toda a mantenedora, a toda a nossa rede de ensino, né? Então, a gente tem uma responsabilidade para trabalhar. Então, todos os dados específicos, eles estão dentro da secretaria, né? Nós temos relatórios anuais que nós encaminhamos tanto para a prefeitura, para o nosso prefeito, para o nosso vice, das ações que são realizadas de modo muito responsável. Nós temos um memorial dentro da secretaria, que esses relatórios ficam lá à disposição. Quem quiser sentar no sofá, tomar um cafezinho, olhar ali, vai ver a grandiosidade do nosso trabalho. Convido vocês um dia para estarem lá dentro da secretaria, vendo toda essa complexidade que é a secretaria. E a importância do nosso trabalho, com muito respeito, com muita responsabilidade com a nossa comunidade. Sim. Não, eu entendo a questão ética, que muitas coisas não podem ser ditas, mas, por outro lado, é importante esse bate-papo que a senhora se dispõe a fazer nesse momento com os nossos ouvintes, sanando dúvidas que existam, né, trocando uma ideia. É evidente que nem todos vão pensar da mesma maneira,
Mas isso é importante, esse debate, até para aprimorar daqui a pouco alguma coisa que já está sendo feita. Mas aqui a Vera Maria Hugo Batista, ela deseja um bom dia. Ana Cláudia Leite diz bom dia, Alberto, parabéns, Jaqueline, pelos esclarecimentos. Deus abençoe todos vocês nesta causa. A Denise Gisele Já Silva, bom dia. Não vi nada sendo realizado nas escolas para receber estes alunos, tipo melhoria em infraestrutura. Ela coloca que, ela pergunta assim, vão amontoar os alunos? Pergunta ela. Bom, jamais isso acontece. Nós temos a organização das turmas, cada faixa etária de alunos nossos, né, tem um número específico de alunos para comportar numa sala de aula. O espaço de uma sala de aula também determina o número de alunos que vai ter nessa sala de aula. Se nós temos, às vezes, alunos com necessidades especiais ou alguma deficiência, também é muito cuidado o número de alunos que vai ter nessa sala de aula. Quanto menor a faixa etária, menor o número de alunos que tem na sala de aula. Tudo isso é organizado justamente nesse período. Então, assim, aglomerar, amontoar, são termos assim que não são cabíveis, né, à nossa Secretaria de Educação, porque não é com este olhar que nós realizamos o planejamento. Então, assim, nós temos o levantamento do número de alunos, como eu falei para vocês, o número de turmas, a quantidade de alunos. Então, às vezes, a gente vai ter situações que a gente vai ter um 8º ano, por exemplo, com 25 alunos, com 30 alunos, porque a sala comporta, porque é viável, né? Existe a legislação que acompanha esse número de alunos e nós temos uma equipe técnica dentro da secretaria que vai avaliar a necessidade, às vezes, de uma divisão de turma ou não. Isso vai depender dessa análise técnica, né, que a gente tem. A gente tem psicóloga dentro da secretaria, nós temos psicopedagogos, nós temos pedagogas que fazem esse gerenciamento da organização das turmas. Então, em nenhuma escola, né, nem em relação a essas em questão, quanto qualquer outra, vai se ter, né, uma organização que não seja adequada para o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. Quando se coloca que não existe nada sendo feito, eu não sei baseado em quê, mas nós temos um planejamento, inclusive nós iniciaremos obras na escola João Beckel, devido às necessidades dessa escola. Né? Todos os anos os diretores eles fazem uma avaliação das necessidades de cada escola e ali a gente vai fazendo esse gerenciamento junto às escolas do que é necessário em cada uma das escolas. E estas obras iniciam quando? Tem uma obra que inicia no dia 23 agora de janeiro. Uma obra de recuperação. E concluída a tempo de receber os alunos? Com certeza, com certeza. Tem obras que elas acontecem concomitante ao trabalho. Nós não temos como parar uma escola do seu funcionamento para realizar algumas obras. Tem escolas agora, neste período, sendo atendidas. Bento Dias, Oswaldo Aranha, João Beckel, enfim, tem várias escolas que neste período tem pessoas técnicas dentro das escolas realizando melhorias na estrutura da escola, que são melhorias que não é possível que aconteçam juntamente com o andamento da escola. Outras obras, outras revitalizações das escolas acontecem concomitante, porque nós temos um ano letivo que é formado por 200 dias letivos. E muitas vezes a gente precisa fazer essa manutenção ou essa obra concomitante às aulas. Valdeci Lisiane, sou morador da Chácara Velha. Gostaria de saber se a escola Rui Barbosa, em qual a situação dessa escola, se ela vai fechar. Essa escola é uma das escolas, né, que faz parte dessa reorganização, né, do nosso interior. Né? Nós já tivemos na escola também organizando os espaços da escola, né? A escola teve nessas atividades concluídas agora no término do ano, e muitas escolas a gente vai, geralmente no período de janeiro, fazer uma reorganização dos espaços, dos materiais, para que deixe essa escola organizada, para que ela possa ter um outro atendimento, como essa faz parte dessa reorganização, né? Então a gente está organizando para que ela possa ser um espaço que a gente possa entregar um serviço, né, para a comunidade, não necessariamente em formato de escola, mas com outro espaço. A ouvinte Cris Nunes diz que foi realizado reuniões em loco e que as famílias não compareceram. Por outro lado, em resposta a ela, a Patrícia diz, desculpe, mas esse diálogo nunca teve, pois foi uma decisão tomada e não debatida. Está tendo um equívoco nesta colocação. Nós realizamos reuniões nos núcleos, né? Como coloquei para vocês, a nossa equipe ela
tem uma demanda muito grande, então, como nós precisávamos para fazer a apresentação do projeto, que nós tivéssemos, né, as equipes da secretaria, juntamente com o nosso, no caso comigo e com o secretário Nelson, à disposição da comunidade, nós organizamos em 2 escolas essa apresentação mais detalhada e esclarecimentos de dúvidas. Então, nossa equipe, nossos chefes da assessoria financeira, de transporte escolar, de suprimento escolar, assessoria técnica, nós estivemos nas comunidades e convidamos as famílias que se fizessem presentes para que pudesse ter suas dúvidas esclarecidas. Claro que, às vezes, né, o formato que a gente oferta não é o formato que as pessoas gostariam. E aí acabam, né, essa responsabilidade de ir ou não, porque não foi da forma como se pensou, aí também é uma decisão individual de cada um. Mas a gente sim se colocou à disposição das comunidades, claro que num formato mais enxuto, porque nós não tínhamos também tempo hábil de poder prestar os esclarecimentos, né, individualmente cada comunidade, né, em decorrer de todas as situações que foram surgindo, né, no decorrer das ações. Bom, as demais perguntas também são nesse sentido, né, de que as comunidades não foram ouvidas, de que não houve reunião, alguns colocam que tentaram ir e que não foram recebidos, mas se resume a isso as demais participações. E devido ao adiantado do tempo, né, eu tenho já mais um convidado chegando, então nós não poderemos prosseguir aqui com as perguntas, mas procurei fazer o máximo das perguntas que chegaram até o nosso programa. Isso. Quero aqui agradecer a sua disponibilidade, né, de vir aqui, de conversar, de trazer a sua opinião, né, de certa forma até fazer aqui um pergunta e responde com os nossos ouvintes, né? Obrigado e espero que seja resolvido da melhor maneira possível. Isso, eu acho que fica importante colocar aqui, né, que existe um trabalho muito comprometido e de articulação entre as secretarias, né, Secretaria da Saúde, Secretaria da Ação Social, né, através dos nossos secretários Diego, Luciano e do nosso secretário Nelsinho, justamente para que se possa ampliar o atendimento na zona rural, né, com outros serviços para atender principalmente, né, essas escolas em questão. Uma outra articulação muito grande, né, em regime de colaboração também, tem um diálogo muito coeso entre o nosso secretário da Educação, juntamente com a nossa coordenadora da 12ª CRE, que é a nossa querida Claudete, né, que tem uma parceria muito grande com o nosso município, né. Nós temos aqui no município 9 escolas estaduais, né, 2 na zona rural, né, que é o Edson Nunes de Campos, e a Escola 15 de Novembro, que atendem, né, a Várzea e a região de Serra. Então tem um trabalho muito forte de ampliar o atendimento do ensino médio, que é uma etapa de responsabilidade do Estado, mas de melhorar essa qualidade de atendimento, principalmente nesta região que tem a reorganização das escolas rurais, justamente para trazer qualificação também no atendimento do ensino médio, que é uma preocupação das famílias da zona rural, né? Muitas famílias, elas têm medo que os filhos venham para a cidade para estudar, então preferem que os filhos permaneçam seus estudos, né, no ensino médio. É muito importante que eles deem continuidade a esse estudo, né, não fiquem apenas com o ensino fundamental. Então, a gente podendo também auxiliar o Estado nessa gestão, nós também estamos fazendo um trabalho forte de fazer uma entrega com uma melhor organização, inclusive com o ensino médio sendo ofertado no turno da tarde, justamente para atender melhor a comunidade da zona rural. Então, são ações compartilhadas, né, múltiplas ações que estão sendo feitas para manter, então, esse trabalho da educação no interior. Bom, eu concluo aqui com uma sugestão do Marcelo Costa. Ele diz: Roberto, em se tratando de escolas rurais, enquanto não houver esforços financeiros reunidos para melhorar e ampliação de uma escola técnica em Camaquã, teremos muitos problemas. O futuro é o agro. Temos que fazer esforços para mais crianças estudarem nesta área. E aí ele diz: se fechassem escolas e trouxessem as crianças ao Sheker Buchaim em tempo integral e dali saíssem com uma formação técnica, seria bem mais vantajoso para todos. A opinião do Marcelo Costa. A escola Sheker Buchaim já faz esse trabalho nesse formato. A gente faz uma grande campanha para as famílias, né, da oferta do turno integral. Só que não dá uma formação técnica, né, ensino fundamental.
Mas é técnico, dentro do fundamental é técnico, né? Ela é uma unidade que vai dar registro né, vai ensino médio, né? Médio. Mas aí já não é nossa competência, né? Não, mas a sugestão dele é interessante, interessante ampliar essa, né? A gente tem em São Lourenço, né? Uma escola técnica de ensino médio. Mas a gente gostaria de ter aqui, né? Vamos trabalhar para isso, então, vamos fazer as articulações. Muito bem, obrigado, secretária. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente coloca a Secretaria da Educação à disposição sempre de todos, né? Para que a gente possa sempre prestar esclarecimentos, trazer clareza do nosso trabalho, né? E aqui um grande abraço, né? Às equipes das escolas, ao nosso secretário Nelsinho e à nossa equipe da Secretaria da Educação, né? E agradecer por todo o trabalho que é realizado. A gente nem falou do processo seletivo também, né? Mas enfim. Fica para uma próxima oportunidade.